contextualizarmos e depois qual o nome do povo. Originalmente da nobreza, os godos, E aí ele começa no capítulo 6 dizendo o seguinte: de início existe algo malsão nessas aristocracias sacerdotais. O que foi por eles mesmos inventado pelo Nirvana e nada mais. Então ele tem esse discurso incisivo do Nietzsche aqui no... Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez abrindo o nosso Legeriócolis para desbravarmos as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. Hoje trazendo aqui uma obra filosófica do nosso caro filósofo Nietzsche, A Genealogia da Moral, traduzida por Paulo César de Souza, dando continuidade aos textos que eu estava lendo em relação ao bem e ao mal, o capítulo 1 desse livro que eu tinha iniciado. Vamos retomar, portanto. Eu estava lendo o capítulo 5. Agora eu vou retomar um pouco do capítulo 5 para nós nos recontextualizarmos e depois vou iniciar a leitura do capítulo 6. E não seria idêntico ao nome do povo, originalmente da nobreza, os godos Goten. Os motivos para essa suposição não cabem aqui. Ele tinha terminado assim os últimos textos, os últimos parágrafos que nós tínhamos lido. E aí ele começa no capítulo 6 dizendo o seguinte: dessa regra e de que o conceito denotador de preeminência política sempre resulta em um conceito de preeminência espiritual, não constitui ainda exceção, embora deem seja exceções, o fato de a casta mais elevada ser simultaneamente a casta sacerdotal e, portanto, preferir para sua designação geral um predicado que lembre uma função sacerdotal. É então, por exemplo, que puro e impuro se contrapõem pela primeira vez como distinção de estamentos. Aí também se desenvolvem depois bom e mal, num sentido não mais estamental. De resto, cautela para não tomar de antemão os conceitos puro e impuro de maneira demasiado ampla ou demasiado rigorosa, ou mesmo simbólica. Os conceitos da humanidade antiga foram inicialmente compreendidos numa medida para nós impensável, de modo grosseiro, tosco, improfundo, estreito, sobretudo e francamente assimbólico. O puro é, desde o princípio, apenas um homem que se lava, que se proíbe certos alimentos que causam doenças de pele, que não dorme com as mulheres sujas do povo baixo, que tem horror a sangue e não mais, pouco mais que isso. Por outro lado, a natureza de uma aristocracia sacerdotal esclarece por que, precisamente, aí as antíteses de valor puderam bem cedo interiorizar-se e tornarem-se mais intensas. De fato, através delas, abriram-se finalmente entre os homens abismos tais
que mesmo Aquiles do livre pensar hesitaria em transpor. Já de início existe algo malsão nessas aristocracias sacerdotais e nos hábitos que nelas vigoram. Hábitos hostis à ação, em parte meditabundos, em parte explosivos sentimentalmente, cujas sequelas parecem ser a debilidade intestinal e a neurastenia quase que fatalmente inerentes aos sacerdotes de todos os tempos. Mas o que foi por eles mesmos inventado como remédio para essa debilidade, não é preciso dizer que afinal demonstrou ser 1000 vezes mais perigoso em seus efeitos ulteriores do que a doença que deveria curar. A própria humanidade sofre ainda os efeitos dessas veleidades de curas sacerdotais. Lembremos, por exemplo, certas formas de dieta, a abstenção de carne, o jejum, a continência sexual, a fuga para o deserto, o isolamento de Weir Mitchell, claro que sem a subsequente cura de engorda e superalimentação, na qual reside o mais eficaz antídoto contra toda a histeria do ideal ascético. A isso, junte-se a metafísica antissensualista dos sacerdotes, apta a fabricar indolentes e refinados. A sua auto-hipnose, a maneira dos faquires e brahmanes, o Brahma usado como botão de vidro e ideia fixa, e por fim, o muito compreensível enfado geral com a sua cura radical, o nada, ou Deus, o anseio de uniomística com Deus. É o anseio budista pelo nada, pelo nirvana e nada mais. Com os sacerdotes, tudo se torna mais perigoso. Não apenas meios de cura e artes médicas, mas também altivez, vingança, perspicácia, dissolução, amor, sede de domínio, virtude, doença. Mas com alguma equidade se acrescentaria que somente no âmbito dessa forma essencialmente perigosa de existência humana, a forma sacerdotal, é que o homem se tornou um animal interessante. Apenas então a alma humana ganhou profundidade, num sentido superior, e tornou-se má. E estas são as duas formas fundamentais da superioridade até agora tida pelo homem sobre as outras bestas. Então ele tem esse discurso incisivo, ele desfere muitos ataques contra os sacerdotes e no fim ele dá uma apaziguada na situação, dizendo que a existência sacerdotal é ela que tornou o animal interessante, tornou o ser humano um animal interessante. Então, esta continuação, vamos ver se a gente continua, se os próximos textos são tão interessantes quanto estes. Eu estou lendo devagar, já li esse livro, vou retomar, estou retomando agora para ler aqui no Legriópolis. E se a continuação for plausível para colocarmos aqui, continuaremos com esse mesmo texto sobre o bem e o mal
do Nietzsche aqui no Legeriópolis, a genealogia da moral. Então, agradeço pela atenção até aqui, peço que se inscrevam no canal, comentem e deixe a sua opinião sobre mais este vídeo do Legeriópolis. Muito obrigado.